a evolução humana, podemos ver que a imagem foi cada vez ganhando mais valor em nossas vivências, pois é carregada de emoções. Assim, com o avanço do pensamento científico, cada vez mais quiseram entender como este fenômeno acontecia. Contudo, cada vez que nossa gama de conhecimento se expandia, mais confuso ficava nosso entendimento sobre as características naturais da luz. Com isso, sem encontrar conceitos novos para explicar este fenômeno, tentaram encaixar a luz da melhor maneira possível a conceitos pré-existentes. Desta maneira, viram que a luz se propaga em linha reta e que pode ser quantificada, e o mais estudado na atualidade, a dualidade de características de comportamento que apresenta ora características de onda, ora de partícula. Para compreender melhor como isto funciona e ver a grandeza revolucionária desta ideia, mantenha-se ligado nos próximos minutos de vídeo, onde meus parceiros explicarão melhor. Tranquilo, velho? Começar a apresentação aí, mano, falando da dualidade da partícula. Antes de iniciar, queria dar uma breve introdução e algumas considerações para ser levadas durante a apresentação. Então, começar aí. A luz, como a gente já sabe, né, se propaga através de uma velocidade, é a velocidade da luz. No vácuo é uma constante, a gente sabe essa, né, velho? Mas essa propagação, ela é uma onda, é de uma partícula. Sobre agora. A onda, a gente sabe, tem que propagar por um meio. Esse meio pode ser vácuo, pode ser o ar. Se não souber disso, mano, tem que pagar 10, não tem como. Mas a luz também consegue se propagar por outro meio sem ser uma onda, mano. Consegue se propagar como uma partícula. Um exemplo disso é o raio-x, que eu vou me aprofundar daqui a pouco. Mas também tem o espalhamento quântico. Não vou me aprofundar muito nele, eu vou dar uma explicação bem rápida. Que é o espalhamento de um fóton por uma partícula. Muitas vezes, mano, essa partícula ela é um elétron, tá ligado? Tô dando um exemplo aí da propagação da luz. Também uma partícula, né? O raio-x, que eu tinha falado anteriormente. Ele acontece por causa de um tubo chamado tubo de Corlitt. Foi o cara que descobriu, porque os físicos são realmente muito criativos, né, velho? Vocês sabem. Então, é um tubo vazio, mano. Tubo vazio que tem um cátodo dentro dele, então não dá pra entender se tem um cátodo dentro do tubo, o tubo é vazio, enfim. Mas quando esse cátodo é aquecido por uma corrente elétrica, né, fornecida por um gerador, emite uma quantidade de elétrons considerável e que são fortemente atraídos pelo ânodo, mano. O ânodo que chega a ter uma grande energia cinética, o tubo. Então, quando eles se chocam com o ânodo, transfere energia para os elétrons que estão no átomo do ânodo. Mó rolê, hein, mano. Os elétrons, com essa energia, eles são acelerados e emitem uma onda eletromagnética. Eu já tinha aprendido anteriormente, né? Essa onda eletromagnética é a tão chamada de raio-x, né, mano? Então, e como qualquer onda eletromagnética, eles estão sempre sujeitos ao funcionamento da refração, da reflexão, difração, que foi o que a gente aprendeu nesse curso aí, né, mano? O tema, velho, tem que pagar 10 porque tem que saber, mano. Essas coisas tem que saber, velho. Não sabia, mano, tem que pagar 10. Pagar 10 explicando o tema aí. O de pouso, mano, de pouso monstro.
vai passar os slides aí pra dar uma força na explicação. Aí vamos lá. Nem sei se eu vou conseguir pagar 10, porque eu não vou contar, né? Vou explicar e não vou conseguir contar as flexões, mas bora, mano. Bora! Puxa! Tem aí, mano, uma fenda única aí, você tá vendo no slide? Tem um anteparo, mano. E na fenda única, você consegue ver a maior concentração de partícula, mano. Até o anteparo, você vê uma ida padrão das partículas e reduzida. Até a fenda tem muito mais partícula e não tão alinhado, estão todos desordenados. Então a gente consegue ver que tem uma concentração maior nesse primeiro anteparo, que chamam de colimador. E aí muitas partículas param ali, né, mano? E não vão até o anteparo, que eles chamam de padrão, véio. É isso. Boa. Acabando já, relaxa, tá? Você vai poder ir pra pausa, fazer seus bagulho tranquilinho. Mano, fala agora da onda, né? Tava falando da partícula, dei o exemplo da partícula. A onda, mano, ela faz o caminho contrário, então. Por isso a dualidade da partícula. Quando ela é produzida, quando ela é emitida por um laser, por exemplo, chega até a fenda, mano, e na fenda, em vez de reduzir o número de ondas que elas são emitidas, mano, no colimador aumenta o número de onda, diferentemente da partícula. A partícula ia até a fenda, e da fenda ela reduzia e ficava uniforme. A onda não, é o contrário, ela tá uniforme, tá paralela, chega na fenda, vira bagunça, mano, vira bagunça o bagulho, tá ligado? Isso acontece, mano, que tem uma interferência construtiva, quando a intensidade máxima da onda de luz emitida de uma fenda coincide com a intensidade máxima da onda surgida em outra fenda. Isso é outra questão também, que pode ser um fator chave, porque na partícula, mano, era uma fenda simples, uma fenda única. Na onda, são duas fendas. Desde o tempo de Newton e Huygens, se discute se a luz tem natureza ondulatória ou corpuscular. Newton defendia que a luz teria uma natureza corpuscular. Em contraste, Huygens, não sei como é que fala o nome dele, defendia que a luz teria uma natureza ondulatória. Um dos princípios de Huygens era que se você tem uma dupla fenda, né? E aí você vem com uma onda, ao passar pela fenda, surgem, né, no caso, duas novas frentes de ondas, que por sua vez vão sofrer interferências construtivas ou destrutivas, né? E podem estar causando pressão, né, nessa aba lateral, né, nesse negócio lateral aí. Vamos supor, né, como se fosse uma onda do mar, aí ficaria fácil de visualizar aqui, né? Como se fosse uma onda do mar causando pressão aí. Mas vamos supor que fosse uma onda eletromagnética que impressionaria em uma chapa fotográfica, né? Então, portanto, estaria mostrando que existiriam interferências construtivas e destrutivas. Então, a hora que crista encontra com crista, seria construtiva. A hora que crista encontra com vale, seria destrutiva. A hora que vale encontra com vale, seria construtiva. E a hora que vale encontra com crista, seria destrutiva. E assim, assumindo uma característica que é formada apenas por ondas. E quando se joga uma luz numa dupla fenda igual a essa, obtém-se o mesmo resultado. Então assim prova-se que a luz é uma onda, sim. Aí, em 1905, Einstein publicou um artigo dizendo que os fótons eram quem compunham a luz. Não só isso, como os fótons eram dotados de energia, ou como ele chamou de pacotes de energia, que dependiam da frequência e não da intensidade. Então, se ele atingisse uma placa de metal, elétrons eram jogados para fora da placa. Então, se ele aumentasse a frequência, ele conseguiria retirar elétrons e não a intensidade.
Então Einstein disse: a luz nada mais é do que pacotes de energia. Pacotes de energia que são chamados de fótons, que têm quantidade de movimento. E ao falar quantidade de movimento, significa que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Mas espera aí, massa vezes velocidade, a massa do fóton é 0, né? Ué, mas então como que ele tem quantidade de movimento? Não só isso, segundo Einstein, o comprimento da onda era dado pela constante de Planck sobre o momento. Ou seja, como a constante de Planck é da ordem desse número minúsculo aqui, e como é esse valor bem pequeno, fica próximo do momento do fóton. Só que ninguém aceitava que o fóton tinha momento, uma vez que o fóton não tinha massa, né? Aí, pela teoria da relatividade, Einstein chegou na seguinte expressão, que energia é igual a massa em repouso de alguma coisa elevado ao quadrado, vezes a velocidade da luz elevado à quarta, mais o momento elevado ao quadrado, vezes a velocidade da luz ao quadrado. E essa equação foi provada experimentalmente. Então, através dela, podemos chegar, né, à conclusão de se Einstein estava certo ou errado. Então, vamos considerar que a massa do fóton é 0. Então, vamos cortar aqui. Então, temos que a energia que Einstein colocou como a constante de Planck vezes a frequência fica a constante de Planck ao quadrado vezes a frequência ao quadrado, que é igual ao momento ao quadrado, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, tirando todos esses quadrados, a gente tem que a constante de Planck ao quadrado vezes a frequência é igual ao momento vezes a velocidade da luz. Então, se colocarmos o momento para cá dividindo e a frequência para cá dividindo, temos que a constante de Planck sobre o momento é igual à velocidade da luz sobre a frequência. E agora, Vandinho, você deve estar pensando, física básica, né? Agora é com nós mesmo. Então, velocidade é distância sobre tempo, né? Não? E a velocidade de propagação de uma onda, hein? A velocidade de propagação de uma onda vai ser o comprimento da onda sobre o período. E não só isso, com o período é o oposto, né? É o contrário da frequência, né? Portanto, podemos escrever que é o comprimento da onda vezes a frequência. Agora vem a sacadinha. E se essa onda for a luz, hein? Certamente que vai ser a velocidade da luz, que é igual ao comprimento de onda da luz, vezes a sua frequência. E agora você me pergunta, podemos passar a frequência dividindo? Claro que pode, só tá certo, né? E para nossa sorte, isso aí tá certo, olha só. Vai ser a velocidade da luz sobre a frequência, que é igual ao comprimento da onda. Agora eu tô me sentindo o Sherlock Holmes, porque olha só, bateu aqui. Temos aqui o comprimento da onda, bateu com a constante de Planck sobre o momento. Então significa que o comprimento da onda de luz era a constante de Planck sobre o momento. E agora eu tô me sentindo até mais Sherlock Holmes, porque isso aí comprova, gente, que a luz tinha momento. Olha só que incrível, genioso isso aqui, genioso, é um português bem dizido aqui. Então, uma partícula podia realmente bater em alguma coisa e arrancar elétrons, né? Mas aí apareceu esse nosso camarada aqui, que não tinha roupa para lavar, né? Chamado Louis de Broglie, eu não sei como é que fala o nome dele. Então, em 1924, esse cara, ele disse assim, se você está afirmando que a luz, que pode ser considerada uma onda pela experiência da dupla fenda, e é claro, ela também pode ser considerada uma partícula, então, por que não uma partícula, vamos supor um elétron, não pode ser considerado uma onda? E isso foi revolucionário. Então ele chegou na seguinte expressão:
de que um comprimento de onda de um elétron é igual à constante de Planck sobre o momento do elétron. Só que agora o elétron tem massa e tem velocidade. Agora, ora, se tem massa, se ele tem massa, como que ele pode ser considerado uma onda então? Agora essa daí eu não vou responder nessa videoaulazinha não, é com você, mano. Mas vamos continuar, né? Aí então, dois caras chamados de Davidson e German, eles fizeram o experimento da dupla fenda, agora com elétrons. Então eles foram lá e jogaram elétrons aqui aqui na dupla fenda, né? Elétrons são partículas, né? Lembrando disso, né? Pra quem, né? E fizeram isso e o que aconteceu? O que aconteceu não foi o que deveria acontecer, posso falar assim? Então, porque se você joga os elétrons e elas são partículas, como, sei lá, bola de tênis, elas vão chegar aqui e vão fazer 2 pontos de concentração. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a interferência de uma onda, como se fosse exatamente a mesma obtida pela frente de onda de uma luz, a frente de onda de um raio, ou qualquer coisa assim. Então, em outras palavras, houve interferência construtiva e destrutiva nos elétrons. E chegaram até a questionar que se o que estava acontecendo era graças a ter muitos elétrons sendo jogados de uma única vez. E aí o que eles fizeram? Jogaram um por vez e não teve jeito. O resultado foi claro. Então, depois que os elétrons se acumulavam, eles acabavam formando interferências construtivas e destrutivas. Quer dizer, construtivas e destrutivas de uma onda, né? E assim comprovando que o elétron era uma onda. Ou seja, ele poderia se comportar como uma onda e poderia se comportar como uma partícula, da mesma forma que a luz. Então é isso, né? Legal, né? Bacana. Então, dualidade da partícula é basicamente isso que os meus colegas falaram. Porém, a gente ainda pode tirar umas conclusões sobre isso. A primeira é que todas as partículas têm natureza de onda, assim como todas as ondas têm natureza de partícula. Isso pode ser observado tanto em partículas elementares quanto em partículas compostas. Pode-se dizer também que o elétron tem característica tanto de onda quanto de partícula, agindo de uma forma ou de outra dependendo da experiência. E que a experiência da dupla fenda mostrou exatamente como o elétron pode agir como uma onda, no caso da experiência em si, ou como uma partícula, baseado em estudos que o Einstein fez sobre o efeito fotoelétrico. Bom, é isso então. Mas sabem, né? Fique em casa e lava a mão.